Bem-vindos a mais um vídeo da série As Melhores Empresas do Mundo. Eu tô aqui com o Alberto, que é nosso analista. Ele ajuda aqui a cobrir as ações do exterior. E hoje nós vamos falar sobre uma das melhores empresas do mundo. Para mim, é qual? Facebook. Facebook. Obviamente que o nome Facebook todo mundo conhece, mas nem sempre todo mundo sabe quais marcas pertencem ao Facebook. Obviamente, o facebook.com, né? Você entra lá no site, tem o aplicativo e tal. Quais outras marcas pertencem ao grupo Facebook? Bom, o Facebook, ele também é dono do WhatsApp, aí a plataforma de chat mais utilizada do mundo. Eles são donos do Facebook Messenger, que também é separado do Facebook, mas complementa. São donos do Instagram, aí o aplicativo que mais vem crescendo no mundo e tem um grande potencial de monetização futura. E também são donos da Oculus, que pouca gente sabe, que é aquele dispositivo eletrônico de realidade virtual. Estão investindo bastante dinheiro, apesar de não monetizarem hoje em dia, tem bastante potencial. A gente sabe que a indústria de games e de realidade virtual pode trazer boas inovações. Beleza, Alberto, o Facebook não foi a primeira rede social, já existia aplicativos de mensagem, o ICQ lá atrás, que eu usei, o MSN também, que eu cheguei a usar, isso entrega um pouco a idade. Que mais? Teve o Orkut, né? Enfim, teve várias redes sociais, mas o Facebook foi a empresa, vamos dizer assim, 100% dedicada a isso. Geralmente esses esforços nasciam dentro de empresas já consolidadas e não recebiam a atenção devida, né? Como exemplo, o Orkut nasceu dentro do Google, o MSN pertencia lá à Microsoft e não ganhou a capilaridade que o Facebook ganhou. O Facebook, o que nos atrai e por que o Facebook está entre as melhores empresas do mundo? Bom, para começar, uma coisa que às vezes as pessoas veem com um olhar negativo, mas eu acho que a gestão do Mark Zuckerberg, ele é um dos maiores CEOs da história. O Mark que construiu o Facebook aí, tem filme, etc, para acompanhar a história, mas é um cara que se tornou milionário com 22 anos de idade. E com 23 anos de idade ele já estava bilionário. E mais do que a riqueza que ele produziu, que o Alberto falou, ele teve competidores muito importantes ao longo do tempo. Eu posso aqui elencar 6 grandes batalhas e 6 grandes batalhas vencidas, né? A primeira foi contra o MSN, né? O MSN era o potencial embrião de uma rede social, já estava lá dentro do Windows, todo mundo tem o Windows, e ninguém mais usa, porque as pessoas foram usando cada vez mais outras alternativas, algumas delas do Facebook. Então, primeira batalha vencida. Segunda batalha vencida contra o Orkut, né? O Orkut era, no Brasil, que é um dos países que mais se usa a rede social, a principal rede social. As pessoas abandonaram e foram para a rede do Facebook. Mais uma batalha vencida. Lembrando, o Orkut era do Google. Google Plus, também do Google. Essa não teve tanta atração, mas mais uma batalha ganha frente. Uma tentativa de outro gigante. Outro gigante lá, que tem distribuição Google, gente talentosa e capital para investir. Mais uma grande batalha vencida. E outras batalhas vencidas, eu considero o Instagram. Snapchat também. O Instagram, então vamos lá por partes. O Instagram teve que gastar $1 bilhão, mas com certeza foi um peanuts perto do que vale hoje. Né? Existem estimativas aí de analistas que dizem que vale entre 100 e 150 bilhões de dólares o Instagram, o que faz sentido, porque se o Facebook vale ali entre 500 e 600, o Instagram vale 150, faz bastante sentido. Teve o Snapchat, que eles fizeram uma oferta, o dono negou, eles foram lá. Fizeram uma oferta justa, afinal eles queriam entrar na parte de vídeos curtos. Os caras não aceitaram, eles foram lá, usaram todo o know-how, todo o capital que eles tinham e construíram uma plataforma aí com stories dentro do Instagram que praticamente derrubou aí as perspectivas de crescimento do Snapchat. Não que eles ainda não sejam uma rede social aí com uma base de usuários consistente, mas perdeu bastante relevância. O Instagram dominou. E compraram o WhatsApp, né? Esse aí talvez tenha sido a batalha mais dura, porque teve que desembolsar a caixa. Não foi pouca coisa, mas pelo menos fecharam ali o ambiente de redes sociais. Os principais ativos do mundo são deles, né? Então, acho que dos grandes ativos do Ocidente, só o YouTube não pertence ao grupo Facebook. Então, isso tudo permite que eles tenham uma capilaridade, um ganho de escala
E rede social, no meu entender, tem uma vantagem, quem sai na frente tem uma vantagem competitiva relevante. Qual a vantagem competitiva? Bom, a gente tem uma vantagem competitiva dos efeitos de rede. Afinal, quando milhões, bilhões de pessoas começam a usar os serviços de rede social, elas começam a fornecer informações, colocar seus conteúdos nas plataformas. Só pelo fato de muitas pessoas estarem usando, isso é uma barreira muito grande para iniciar outra rede social, porque a atratividade da rede social nada mais é do que a quantidade das pessoas que estão usando, fornecendo conteúdo. E eles construíram um ecossistema aí, tanto com o chat, com o Instagram, com o Facebook, e com um grande potencial de monetização. A gente olhar para o Instagram, por exemplo, eles vêm implementando lojas virtuais, colocando, claro que o cerne da monetização deles vem do advertising, das propagandas, mas possuem grandes avenidas de crescimento. Se a gente olhar, por exemplo, os pares na China. Na China a gente tem o WeChat, que é uma ferramenta também de chat, mas que hoje em dia ganha muito dinheiro através da monetização, através de transações. Isso é uma possível avenida para o WhatsApp, por exemplo, você poder fazer transações monetárias lá. A gente viu o Facebook tentando entrar em criptomoeda recentemente. Então, e o próprio crescimento também do budget direcionado para budget de marketing direcionado para mídia digital, né? As plataformas, vamos dizer assim, tradicionais de mídia, como televisão, outdoor, inclusive em São Paulo já não é mais permitido outdoor, rádio e revistas, né, a mídia impressa, estão perdendo relevância, mas ainda tem muito budget lá. Em algum momento, as grandes corporações do mundo vão fazer uma migração, já estão fazendo, mas vão fazer uma migração mais intensa desse budget. E além de que a publicidade online permite que empresas menores consigam fazer publicidade. O pizzaiolo em Feira de Santana consegue anunciar na rua dele, coisa que seria mais difícil através da, sei lá, anunciar na Veja ou anunciar no Jornal Nacional. Se a gente olhar para o novo ambiente competitivo moderno, o novo canal de distribuição é online, é digital. Você não precisa ter... Se você tem 300 pessoas no seu site, é como se tivesse 300 pessoas na sua loja. Então os os negócios que não se moldarem para esse novo ambiente competitivo, vão acabar ficando para trás. E o Facebook, exatamente... É um dos principais canais de distribuição da mensagem. Contam com 2,4 bilhões de usuários ativos por mês, no último resultado que saiu. 1,58 bilhão de usuários ativos por dia. Então, é um poder aí, você pode ver, é quase um terço da população da Terra. Exato. Existe risco, né? Eu acho que o grande risco do Facebook é uma nova rede social, né? Obviamente que a gente já tem pelo menos um track record. Ou eles compram, que nem fizeram com o Instagram, fizeram com o WhatsApp, ou eles vão lá e desenvolvem e tem a capilaridade, né? Putz, esse aplicativo é legal porque tem uma funcionalidade nova. Eles foram lá e copiaram. Sim. E instantaneamente tem 2 bilhões de pessoas aí. Foi exatamente isso. E um risco que eles não têm é um balanço, né? A gente associa muito startup, empresa de tecnologia, como aquela empresa que queima caixa, aquela empresa que tem gastos de desenvolvimento e publicidade enormes. Não é o caso do Facebook, né? O Facebook é extremamente lucrativo, um business model aí com um ROIC, um retorno sobre o capital investido elevado. Eles não precisam, é um business asset light, eles não precisam ter de capital intensivo. Então, o custo marginal para você realizar uma venda nova, uma propaganda nova é muito baixo. É um negócio que consegue crescer sem reinvestir muito capital. Isso Exato. É o que uma empresa com um business model assim e com vantagens competitivas é muito interessante para um acionista de longo prazo. No último trimestre, se não me engano, eles cresceram 28% receita, né? Podia ter sido até um pouco mais em moedas constantes, é que o dólar se valorizou perante as outras moedas do mundo. Tem por volta de 50 bilhões de dólares em balanço, né? Sim. Tem entre 40 e 50 Sim. bilhões de dólares. Ou seja, uma empresa que consegue crescer gerando caixas. Empresas com essas características são empresas que a gente gosta e vai colocar aqui na lista das melhores empresas do mundo. Facebook é uma delas, a gente já falou de Apple e vamos falar de mais empresas, né, Alberto? Com certeza. Esquecemos de alguma coisa? Tem mais alguma coisa a adicionar? Bom, uma coisa que vale citar é que o Facebook está sendo alvo da mídia. Ele recebeu agora uma multa de 5 bilhões de dólares. Como é uma empresa que lida com muitas informações, às vezes ele tem alguns problemas com a parte de privacidade, antitrust, mas eu acho que agora eles estão muito mais bem vistos aí pelas autoridades regulatórias. E o que você acha, Thiagão? Isso, por exemplo, no último earnings call, né, o call de
resultados do trimestre, deu para ver que a empresa se modernizou, está dialogando muito mais com as autoridades, não só nos Estados Unidos como na Europa. Teve eleições na Europa recentemente e a postura do Facebook foi elogiada pelas autoridades. Souberam lidar muito bem com a eleição. É algo novo, né? Não existia isso, muita coisa vai sendo aprendida ao longo do caminho. Me parece que hoje a postura do Facebook é de trabalhar em equipe com as autoridades locais para que não tenhamos mais problemas no futuro. Realmente, o Facebook no passado teve uma multa importante, né? Mas assim, uma multa, só botando um contexto aqui, foi uma multa de 5 bilhões de dólares, mas o faturamento no trimestre dos caras são de 16 bi. Né? Então, lógico, é muito dinheiro, não é bom, se desse para não pagar, mas é 1%, menos de 1% do valor de mercado e é menos do que 1/3 do faturamento de um trimestre, e esse faturamento cresce trimestre a trimestre. Né? Então, eu acredito que daqui para frente teremos menos notícias como essa e o Facebook vai se sair muito melhor daqui para frente, porque eu acho que as coisas ruins já ficaram para trás e as próprias ações já estão demonstrando isso. Né? As ações voltaram bastante. Se a gente olhar, por exemplo, ano passado, as ações sofreram bastante, meio ao escândalo de Cambridge, outras coisas no final do ano, e acabaram abrindo bons pontos de entrada. Bons pontos de entrada. Inclusive, nós recomendamos aos nossos assinantes da Suno entrar naquele momento que, na nossa opinião, era um momento favorável. Os múltiplos do Facebook se encontravam no menor patamar da história para uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, para uma empresa que tem bastante crescimento, que tem avenidas de crescimento muito claras à frente. Então, business com essas características são considerados por mim as melhores empresas do mundo. Facebook é uma delas. Qual outra empresa você considera das melhores do mundo? Deixa aqui nos comentários. E se você gostaria de aprender a investir em empresas estrangeiras, entre elas o Facebook, eu e o Alberto preparamos aqui um link abaixo com um e-book rapidinho. Você baixa menos de 30 segundos, vai estar no seu e-mail, te ensinando passo a passo para você fazer o seu investimento no exterior. Obrigado, Alberto. Valeu, Thiago. E nos vemos no próximo vídeo. Então é isso, vamos falar de Berkshire. Tava gravando tela aí.